Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. As tribos, né, segundo o que está aqui na descrição desse versículo aqui da Torá, não é? Quando começa ali a Parashá Shelar Lehá, não é? Onde o Moshe envia os espias. Ontem nós observamos, não é, algumas letras. A letra Re, que é a letra de Nissan, e está ligada ali à constelação de Áries, não é? Vimos o Vav e a constelação de Touro, ali Shor. Vimos aqui a constelação de Câncer, do mês de Sivan, que é Gêmeos, por isso que a Torá tem Gêmeos, não é? Ela então não está aqui nessa organização, né? Porque o Eterno tirou os levitas como uma tribo especial que não participou de quê? Do pecado do bezerro de ouro que aconteceu aqui. Entendemos sobre a destruição do templo, que ela é interna, né? Quanto mais ego tiver, mais o Eterno vai ter que te moer, não é? E quanto mais o Eterno tiver que te moer, mais vai ser a dor vai ser maior, né? E chegamos aqui na destruição total do templo. Logo entramos numa letra complicadíssima, que é a letra Kuf, não é? Que está ligado a 2 meses. E finalmente a gente chega na letra Lamed. A letra Lamed, ela é uma letra que é a mais santa que existe, não é? Ela é a letra mais santa. E logo depois pulamos para o Yud, né? E depois de novo para a letra Kuf e vamos então aqui para essa questão, não é, da letra Nun, que é a escorpião. Chegamos aqui na letra Tzadik, não é? E também na letra Samer e finalmente aqui na letra Ain. Vamos desenhar aqui dentro da árvore sefirótica para a gente entender o que está acontecendo aqui, como isso funciona em vários aspectos da Torá. Veja, a gente tem que ler, né, o Zohar. A gente viu que o 9, que representa todo o alfabeto hebraico, é a letra da verdade, mas vamos marcar aqui o porquê é tão importante entender essas letras, né, e o que está acontecendo aqui. Então vamos começar. Aqui nós temos o alfabeto hebraico, 22 letras.
mas a gente tem também, não é, sabemos que existem letras sofites. Veja, todo esse processo que nós estamos vendo aqui de o próprio Iov, que é o ego, não é? E a própria destruição de algumas questões dentro da Torá tem um porquê muito maior do que a gente possa imaginar, não é? Então, a gente deve entender essas questões muito profundamente, porque todos nós temos uma árvore dentro de nós. Pode ser a árvore da morte, do bem e do mal, ou pode ser a árvore da vida, que começa a partir do mundo de Asiá. Não é? O mundo ele é dividido em quatro mundos: Asiá, não é? Yetzirá, Beriá e finalmente ali Atzilut, não é? Que são aqueles dois níveis maiores de Keter e Binah. Isso vai se repetir em toda a árvore sefirótica, e toda a questão que vai ser medida aqui é o quanto que eu desejo receber para mim mesmo e o quanto eu desejo receber para doar. Aqui, essa primeira letra ali que a gente está vendo, olha, a gente viu que o aspecto aqui dos nossos espias não foram positivos, né? Porque eles falaram mal da terra. Esse primeiro nível aqui, que a gente está marcando aqui em amarelo, ó, é a letra rei. Tá vendo? A primeira letra rei, que é uma ligação de Keter. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês poderem ver. Ó, de Keter aqui com a parte superior. Então vejamos, é esse lado aqui, ó. Então, que é definido por essa letra rei, e não o outro, como eu falei. Muito bem. Então veja, a gente tem aqui a primeira construção, não é? Ó, letra rei, que é o mês de Nissan, que é uma constelação que trará sobre a humanidade um tempo de reflexão e de entendimento da Torá. A segunda letra está ligando aqui, ó, esse lado esquerdo. Isso são as tribos. É lógico que a gente sabe que tem uma letra Re aqui, tem uma letra Vav aqui e tem uma letra Re aqui, né? Então, mas a gente está falando das conexões diagonais da árvore sefirótica. Veja, então, ó, a gente tem essas duas letras, ó, superiores, estão marcando aqui. O rete, não é, que é uma da outra forma de entender aqui essa conexão espiritual, ela vai estar aqui exatamente. Vamos pegar a letra. Por isso que é importante, não é, saber, ó. Então, ó, veja a constelação de Câncer. Veja, aqui nós temos o nosso sistema solar, não é? Temos também a nossa internalidade espiritual. A letra Tav, que representa o mês de Leão, não é? O mês de Ave, ela já vai estar aqui fazendo essa ligação, veja. Então a gente está construindo aqui o que aconteceu naquela temporalidade, ou toda a temporalidade de quando nós chegamos nesse período do mês anual. A letra Kuf, ela já vai representar essa ligação aqui, olha, essa ligação onde eu tenho, não é, aqui implementado essa conexão que vai ser feita aqui. Essas conexões elas são feitas espiritualmente, né? E cada uma delas vão representar uma tribo que é um masal. A ligação, a primeira ligação foi de Keter para Rohemá, a segunda ligação foi de Keter para Biná, e a terceira aqui foi a letra Het, que foi aqui a ligação exatamente de Hesed para Tiferet. Tá vendo? A letra Kuf agora liga Biná a Hesed. E a letra Lamed vai fazer a ligação, cada uma dessas representando uma tribo, a conexão entre Mercúrio e a Lua, que seria também uma conexão, não é, entre Rode e Yesod. Olha só que coisa incrível. Então, quando a gente está lendo uma parte da Torá, essa construção que é feita aqui com os espias, a gente está vendo essa questão sendo construída, não é? E cada uma dessas vão ser representadas por uma tribo, por um rei, por uma
um ser especial dentro da Torá. Aqui nós temos a ligação, ó, do Yud, que é exatamente a ligação de Tiferet com Netzach. Então a gente constrói aqui, ó. Muitas vezes todos nós ficamos um pouco confusos nessa questão da construção de quem é quem e por que isso era feito, não é, de uma forma diferente, quem era que viveu ou não viveu. Isso aqui é um sistema espiritual que funciona todo ano. Todo ano isso vai acontecer. Veja, a letra Kuf se repete novamente, porque temos a dar 1 e a dar 2. E depois nós temos a letra Num. Veja, aqui ó, a letra Num vai ligar então agora Netza a Yesod. A gente vai vendo o caminho que foi feito aqui na árvore sefirótica e sobre quem isso foi feito? Sobre toda a humanidade. Né? Toda a humanidade passou por esse processo. Esse masal foi jogado sobre o planeta Terra, onde as pessoas foram julgadas ou não. Mestre, quem é que o Eterno usa para fazer esses julgamentos? Esav. Esav ele nasceu para castigar aqueles que quebram a Torá. Então, e até mesmo aqueles que vão passar por algum tipo de mazalote, não é? Veja, então agora eu tenho aqui uma outra ligação, não é? Que é essa que eu vou, é chamado de Sagitário para nós e vai fazer essa ligação aqui, ó, com, não é? Binar e Tiferet. Veja, a coisa é muito grande, não é? E a letra Samer? A letra Samer, ela vai fazer essa ligação de Tiferet com hoje. Veja como que toda a árvore sefirótica ela vai sendo montada e a gente vai podendo então perceber, não é? Aqui nessa árvore sefirótica essa montagem através das letras. Veja, o que são aqui que está sendo falado? As letras, não é? Que são as letras diagonais da árvore sefirótica. E a letra Ain, agora ela faz essa ligação de Gevurah com Tiferet, ou Marte e o Sol. Então veja, tudo falando do nosso sistema, não é? Esse sistema que nós temos, que vai definir a entrada e os mazalotes das pessoas, está vendo? Qual é a ideia então, Moré, da gente estudar se existe um mazalote? Diferentemente do que se acredita no karma, os mazalotes da Torá, eles são definidos, não é? Que quando a pessoa vai começar a estudar a Torá, ela vai então entender o processo, tá vendo? Dessas diagonais, veja, todas elas, todas as diagonais foram marcadas, né? A gente não tem aqui essa diagonal aqui, ó, que seria a letra Zayn. Por que não tem essa diagonal? Porque ela foi tirada aqui. Tá vendo que coisa bonita? Isso significa que quando alguém nasce nesse mundo, ele está sob o aspecto do corpo do planeta, não é? E esse corpo do planeta vai colocar sobre a pessoa todos os pesos espirituais para ela não entender nem estudar a Torá. Olha que guerra que nós temos. Isso está sentenciado à pessoa. Até que o Eterno ligue Moshe dentro da pessoa. Moshe é o ponto do coração. Ele está lá dentro do coração e a pessoa entenda todo esse processo. Então ela vai começar um processo de avançamento dentro da Torá. E aí ela vai lidar com o ego, não é? O ego é aquilo que a gente acabou de falar na outra aula, onde a pessoa não se submete. Ela se acha tão especial que ela não pode ser chamada atenção, que ela não pode, não é? Ela é muito especial e aí ela não se coloca sobre as correções. O que que acontece com isso? Quando a pessoa não se coloca sobre a correção, a gente então tem um problemão aqui. Por quê? Porque a gente não vai poder corrigir a pessoa. Imagina se eu viro para você e vou falando sobre ego e você não quer me escutar. Seu ego vai brigar comigo e vai querer me bater, não é? E já aconteceu muitas vezes isso, né? De aluno querer realmente bater ou se afastar do grupo quando a gente tem que dar uma apertadinha, sabe? No aluno, falar, ó, pô, já deu, né? Vamos aqui, ó, entender a Torá,
Vamos entender o que a gente está falando aqui. Mas isso também é algo que a gente deve entender por quê? Porque a gente sabe que o ego ele está dentro da pessoa e ela veio de um sistema egóico, né? Aquele sistema que ela foi egóico e implementou dentro dela que ela, né? As musiquinhas que tem lá, você é especial, você é um vaso de Deus, seu vizinho quer te destruir e Deus não vai deixar. E aí o outro ser humano vira inimigo, o ego é muito implementado e a gente aqui tem que fazer o contrário. A gente tem que ensinar para a pessoa que o ego dela é que vai sentenciá-la, não é? Exatamente a essa questão de ela poder entender, não é? Que ela está num tratamento do eterno e que o eterno vai tratar com ela no ego. E aí é que é complicado, não é? Veja, então as ordens, como a gente viu ontem, começam aqui. Aqui a gente tem toda uma gematria e veja, cada uma dessas letras ela representam o quê? Uma questão dentro da árvore sefirótica, não é outra coisa, não é em todos os níveis. O Vav, como a gente viu, o Aleph, que é uma letra mãe horizontal, que vai ligar lá Gevurah com Hesed, ou Hesed com Gevurah, como a gente pode observar aqui nessa árvore, não é? Então veja, toda essa construção, imagina, ó, toda essa construção está falando da árvore sefirótica, o Lamed aqui, ó. Vamos construir aqui nessa árvore agora essa ligação. Vamos ver que coisa bonita, só para a gente começar a entender um pouquinho essa ligação aqui. Olha, veja. Então aqui eu tenho o que? A primeira letra Aleph aqui. O Vav está aqui, não é? O Vav está aqui, olha, a gente já viu isso. Olha que coisa bonita. E aqui nesse Vav, a gente tem uma das construções da letra Vav. Agora, Moré, a letra Vav também pode significar essas 6 sefirotes que são chamadas de filhos em representação às sefirotes superiores. Veja já aqui como que seria essa descodificação, como isso funcionaria. Logo depois nós temos a letra Lamed, veja, e a letra Lamed ela cria a temporalidade, não é? Essa temporalidade dentro de tudo aquilo que o homem poderia viver nesse período. O que o homem poderia viver? Os estudos da Torá, 7.000 shius. Imagina, 7.000 anos para você entender os shurins, entender essa Torá, e a gente está entendendo. Que coisa bonita, né? Já aqui em cima nós temos a letra Re, né? Essa letra Re que a gente tanto fala, e ela também está ligada em alguns outros pontos da árvore sefirótica. Quais são os pontos? Letra Re aqui, letra Re dentro de Biná e letra Re em Malhut, tá vendo? Então, olha como que o assunto ele é grande. Só que a gente ainda tem os sinais maçoréticos que também representam árvores sefiróticas. A gente vai ver, já viu isso, mas a gente vai cada vez mais implementar para a gente entender os processos que nós estamos passando aqui. Veja, então, só para a gente discutir esses assuntos aqui, a gente tinha que estudar sobre o mês de Nissan, sobre o mês de Iyar, sobre a letra Aleph, que é a letra mãe, sobre o Lamed, que é o mês ali de Yom Kippur, e sobre a letra Rei, que faz a ligação do lado direito, mas também representa esses dois aspectos aqui da árvore sefirótica. Os assuntos são extremamente profundos, não é? E são extremamente complexos, não é? Logo depois, aqui nesse primeiro versículo, a gente está aqui na questão de Rubem, não é? Então ele vai falar da letra Shin, que é a linha aqui de cima. Essa linha aqui de cima, ela é representada exatamente sobre esse aspecto da letra Shin, e nós temos aqui, não é? Exatamente a letra Shin, que é fogo, não é? A gente às vezes traz uma metáfora sobre a questão do fogo, mas aqui nós estamos falando de fogo divino, o fogo de Hashem, não é? Que é metaforizado sobre quatro elementos: fogo aqui em cima, ar aqui no meio, água aqui embaixo, fechando com terra, que são também os quatro
e as 4 letras do nome do tetragrama. Veja, então temos o Shin e o Men. O Men, então, agora é a representação aqui exatamente dessa parte. Ó, veja, temos três barras horizontais na árvore sefirótica. Não é? Ó, essas 3 barras, elas são representadas por essas letras. Então temos Shin e o Men. Shin e o Men está aqui embaixo, o Shin em cima, o Aleph foi falado logo no início, e aí agora, completando o Men, e novamente o Vav. O Vav, aqui ele já está representando uma outra Sefirot. E essa Sefirot, né, conforme nós vamos ver, a gente está fazendo um processo sobre as letras e depois nós faremos um processo sobre os sinais maçoréticos desse primeiro versículo aqui de Barme de Bactris 1. Então veja, agora eu tenho a letra Tav. A letra Tav após o Vav, que pode ser Zerampin ou a ligação do lado esquerdo aqui entre Keter e Binar. Que coisa bonita, não é? Então logo depois nós temos aqui o sistema chamado letra Tav, que é aquela que faz a divisão entre os mundos espirituais. Em todos os aspectos vão existir essa letra Tav que representa a Lua. Como eu disse para vocês, a gente tem uma Lua, mas isso é uma representação de todos os aspectos da árvore sefirótica em vários níveis do universo. Isso significa que quando Hashem está criando o mundo, ele criou uma Torá que ele mostra para a gente que ele tem a responsabilidade, não é, de mandar cada Masal adequadamente. O Masal não é que o Eterno, não é, ele vai querer castigar alguém, mas ele manda com aquela questão que você deve consertar. O que você deve consertar? Não está no outro, está em você mesmo. Então veja, mas como que eu vou compreender isso? Como que eu compreendo essa questão de que eu devo me consertar sem mudar o outro? Porque se eu mudo, eu conserto a minha parte de Adão, então eu me implemento em aprender e ensinar Kabbalah. E para a gente aprender a ensinar a Kabbalah, a gente vai lidar com pessoas que são bestas, que não têm Kabbalah, e são também pessoas que podem ser pobres. Veja, a questão do pobre na Torá não tem nada a ver com aquele cara que mora na rua, aquela pessoa que não tem dinheiro, porque muitos dos nossos sábios não tiveram dinheiro. Eles eram bons em Torá e o dinheiro não chegava para eles. Tanto alguns deles tentaram montar alguns negócios, mas não dava certo. Porque o papel deles era doar a maior riqueza que tinha que ser a Torá. Olha que coisa bonita. Então isso significa, tá, eu vou lá, ajudo uma pessoa, tá, isso você só está ajudando a pessoa ali por um período, né? Porque a fome, depois que você alimenta a pessoa, ela vai bater dali a 1, 2, 3 horas, depende do organismo. Então você ajudou um pouco aquela pessoa. E o que você deu para ela não é nada seu, é tudo do eterno, não é? A gente deve ter essa ideia que tudo que chega na nossa mão, tudo que a gente ajuda nas coisas, foi o eterno que deu para gente. Moré, e se a gente não ajuda? Quando chegar do outro lado, vamos fazer as contas. O senhor recebeu quanto? O que está escrito na Torá? Ah, está escrito aqui isso, está escrito aquilo, ofertas voluntárias, 10% que você pode implementar dentro de compra de livros, ajudar o próximo, ajudar a Kabbalah, está tudo aqui. O que você fez? Olha, eu comprei um carro aqui que era 500 mil reais. E eu também comprei uma propriedade de 1 milhão, porque eu me sentia muito bem assim. Eu tinha um rio particular, eu tinha isso, tinha aquilo. Algumas terras foram colocadas no meu nome, e aí a pessoa morre, deixa tudo para os filhos vão gastar aquele dinheiro todo com idolatria. Enfim, meu amigo, que falta de responsabilidade, não é? Você que falava, que estudava, amava tanto essa Torá, você. Então, e vamos então para os estudos. Quanto tempo você gastou? Você ganhou todos 24 horas, veja, 24 horas, 24 livros da Torá. Quanto desse tempo você gastou para estudar a Torá? Ah, o Eterno, eu precisava trabalhar, precisava de parnassar, né? Eu precisava comprar o carro, eu precisava comprar várias casas, eu precisava de uma segurança nesse mundo. Aí, Eterno, tá bom. E a Torá, quanto tempo? Ah, sobrava 2 horas.
2 horas todos os dias. 2 horas de 24 horas não é nem 10% do horário, né? Então, meu amigo, você não teve tempo suficiente. Mas, Maré, poxa, eu não estou entendendo isso não. Veja, existe um mandamento na Torá, não é? Já na Torá já existe um mandamento que é sempre lido por nós aqui para não falar assim, Moré, você está inventando essas coisas. Pare com isso, Moré, não faça isso porque o Senhor está me deixando confuso. Eu nunca vi isso na Torá, não é? Vamos aqui para o livro, para a ordem que o Eterno dá para Josué, logo após eles entrarem, forem ali para as guerras, né? E eles vão entrar então dentro de aspectos aqui da Torá, não é? Onde eles vão é, mostrar a ordem do Eterno. Ó, eu te ordeno, seja forte. Por que forte? Nós estamos entrando numa guerra. Toda hora a gente vê isso na Torá. Faça guerra, não é? E também decidido. Não fique aterrorizado e também não fique desanimado, pois o Eterno seu Deus está com você por onde quer que você vá, não é? Isso está dito aqui. Então o Eterno está dando uma ordem, mas antes ele dá outra ordem, né? Ele dá a ordem aqui, ó. Seja forte, resoluto. Exatamente a gente fala essa palavra, ó. Hazak, Hazak, Veti, Hazek. Força, força, sejamos fortalecidos, né? E a gematria aqui é 115, muito bonito, né? Então veja, e continua, Vemetz ki atá tane hil et ham, haze et haaretz asher nevabaatai, levotan latet lehem, ou lahem. Seja forte, seja resoluto, pois você repartirá este povo a terra que eu jurei a seus pais atribuíres, né? Então isso aqui é a árvore sefirótica. Ele continua aqui, ó. Hak, duas letras complicadíssimas que terá que se lutar contra elas. Hazak, Vemats, Meed, Leshimor, Laasot e Haesh, Se Verrar, Maase Avadi El Tassur, Meshenur, Min, V, aqui tá, perdão, o, o Semou, Lemaan, Tasheril, Bekou, Asher, Teleher, mas você deve ser muito forte. De novo, tá vendo? Seja forte, seja muito forte e decidido, para observar fielmente todos os ensinamentos que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha sucesso em Torá, em espiritualidade, onde quer que você vá. Aí vem a ordem agora, ó. Lo e menu Sefer. Veja, Sefer, a palavra Sefer está aqui, a mesma palavra de Sefirah, HaTorá. Haze mefirra ve ha gitá vo yomá velaila lemaan shemor le laasot que hal hakatuvi bo ki as a tatseliha et deraheha ve as tishevi kil. Então, tishevi hil, não tem um pontinho aqui dentro. Então veja só, não deixe que este livro dos ensinamentos cesse dos seus lábios, mas recita-o, mas medita nele dia e noite, para que você possa observar tudo o que nele está escrito. Só então você prosperará em seu empreendimento e só então você terá sucesso. Aqui existe uma coisa muito complexa de se entender. Se o Eterno ordena que nós nos apeguemos à Torá e eles não saiam dos nossos lábios, veja, lábios tem a medida da arca, isso diz que esse nível vai construir aqui na árvore sefirótica para nós uma proteção do ataque dos astros. Então, por que isso existe? Existe porque a gente tem as letras chamadas Begad Kefat. O que são as letras Begad Kefat?
são as letras duplas, não é? Essas letras duplas, elas têm a letra Beit. Vamos colocar aqui a letra Beit, que é uma letra que é muito importante dentro da Torá e significa um planeta. Essa letra, ela criou esse planeta e também criou o mundo de Biná, veja, então ela está aqui. Mestre, então quer dizer que as letras são os próprios planetas? Sim, elas dão energia tanto a esse planeta quanto ao mundo de Biná. E aí o que que acontece? Se a letra ela não está com um sinalzinho dentro, não é? Esse sinal ele vai ser o que? A presença divina. Veja, é como o nosso corpo. Se nós não temos a presença divina, então se não se tem a presença divina, como se consegue a presença divina? Matando várias e várias questões do nosso ego. Até que o Eterno possa entrar e ele possa então, não é, fazer com que a gente possa entender profundamente essa Torá. Quando isso acontece, a letrinha, ó, o pontinho entra aqui dentro, tá vendo? Entrou aqui dentro. Então quer dizer, esse pontinho que entrou aqui dentro dessa letra, significa então que a letra mudou de som, por isso que são chamadas de letra dupla. Ó. Aqui eu tenho o Veit, não é? Por isso que às vezes a gente se atrapalha um pouco na leitura, porque às vezes a gente não enxerga o pontinho dentro e pode falar V em vez de B. E quando o pontinho entra, mudou o som. Tá vendo? Mudou o som. Então veja como é importante os sinais maçoréticos. E assim cada letra vai construindo cada um desses mundos, não é? Então cada um desses mundos vão sendo construídos pelas letras. Olha, o Gimel está aqui. Existem algumas letras que mudam a sonoridade e por ter esse ponto dentro dela, ó. Veja. Então, aí muda, né? O Gimel não muda. O Gimel fica da mesma forma. Assim como o Dalet não muda o som. Então, essas letras duplas que não mudam o seu som, elas recebem então um agar a mais na sua transliteração. Veja, então eu tenho ou o planeta, ou eu estou sobre o aspecto do planeta, ou eu estou sobre o aspecto da divindade que cobre o planeta, assim como é o meu corpo. Se eu tenho uma alma, tá vendo? Então, e assim vai ser toda a árvore sefirótica. Agora eu tenho a letra Kaf, que criou o Sol. E aí, então, agora eu tenho que se aqui em Tiferet eu tenho a presença divina, não é? Através do estudo da Kabbalah, ó, esse Tiferet aqui, eu tenho então uma outra conexão nesse mundo, eu tenho um outro entendimento. Veja, por isso que é chamada de Begad Kefat. E assim as letras vão representando cada um desses planetas. Veja, aqui eu já tenho o Moshe, que é representado, e também tenho aqui o Aharon. Aqui vai ser a letra Pei, não é? Ou Fei, como é falado, depende do ponto. Aí aqui já mudou, né? O Kaf também não muda, o Pei ou o Fei pode mudar. O Kaf também muda, me desculpe. O Kaf pode ser Kaf ou Raf, não é? Por isso que muitas vezes tem som de RR ou tem som de K. Aqui eu tenho a letra Resh, veja que criou aqui esse outro planeta. Então, olha, veja, se eu tenho a Torá, estude essa Torá de noite para que você não corrompa os astros em relação a você. E aí o que que acontece? Nessa última instância aqui, eu tenho então a letra Tav, que está ali em cima, que é o final, não é? Daqueles que vivem sobre o aspecto da Lua, da letra Tav, ou do corpo do planeta sem um pontinho dentro, ou daqueles que vão ter uma vida, que às vezes aí é muito difícil de entender, uma vida muito boa nesse mundo, a ponto de não ser chamado pelo divino a atenção de que ele deve repensar na sua vida. Ele deve repensar, porque não é possível, não é? Que tudo isso que foi criado, toda a lógica, todo esse sistema espiritual criado pela Torá, e que tudo isso seja um acidente. Você só está aqui pelo seu bel prazer de vir passear, passar umas férias. Você chegou, hipoteticamente, e falou:
Ah, tô indo para aquele planeta viver 70, 80 anos, muito bem. Eu quero, não é, toda a felicidade do mundo e a gente sabe que isso não é possível. Existe um tratamento para todos nós. Algumas pessoas se distraem, como foi o caso de Ló. Ele saiu de perto de Abraão porque ele começou a ver. Olha, Abraão, depois que foi servir o Eterno, começaram as provas. Primeiro, ele teve que sair da sua terra, da sua casa, do meio da sua parentela. Somente aqueles que sentem essa dor de ter que se afastar dos seus entes queridos por causa de idolatria, não ir em festas pagãs. Agora imagina, tem a festa junina, não é? Que coisa maneira, o pessoal cantando Anahie, e o pessoal faz aquela coisa, músicas. Tudo isso a gente já botou no nosso grupo que são músicas pagãs, e aí você tem que ir lá, não é? Ou daqui a pouco vai ter outra festa, eu não sei, daqui a pouco tem uma outra festa, quando você vai pesquisar tá ligada a festas pagãs, enfim, então a coisa é muito séria, a gente tem que realmente entender isso, porque na Torá está falando, não participe das festas deles, da onde? Da festa dos gregos. Mas a coisa foi muito bem maquiada, né? Se transformou numa festa da roça, né? Quem é que nunca dançou quadrilha? Eu não sei dançar, eu sempre fui, nunca fui escolhido. Então, nem mesmo na minha inocência, quando eu achava que sabia dançar. Agora perceba só como é que a maquiagem do mal ela é. E aí o cabalista pode ir para essas festas, festas de Natal, e quando volta, daqui a pouco ele leva um pancadão. Mas ele leva uma pancada que a orelha direita vai para a esquerda e a esquerda vem para a direita. Aí depois ele vai falar: "Meu Deus, o que que eu fiz? O que que está acontecendo isso?" Vai dar tudo errado. Por quê? Não entendeu o sistema puro da Torá. Porque, veja, tudo isso aqui está nos astros. Moré, e se eu fiz isso como cabalista? Se eu fui no Natal lá, no Ano Novo, adorei outros deuses, vai ficar registrado aqui. E isso no final, não é? Vai te dar um problemão. Tá vendo? Tudo está dentro da Torá, não são palavras do Moré André. E isso aconteceu quando, Moré, na Torá? O faraó teve uma visão de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que são quem? Os planetas, tá vendo? O ego teve essa visão. E Yosef foi quem, só o Yosef podia entender essa visão, não é? Então veja, os pontinhos saíram, tá vendo? Ó, os pontinhos saíram e aí teria primeiro muita fartura e depois muita fome. Veja, ó. Primeiro fartura, os pontinhos estavam dentro e depois veria um período de fome. O que que o Yosef fez? Ele se preparou na época de fartura para a época da fome. Veja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Era isso que ele sabia. Esse Yosef era um cabalista muito grande. Veja, a questão era mandada por quem? Pelos astros. Em um momento, não é? Em um momento, os astros jogariam sobre a Terra o que? Tudo o que acontece aqui, através da presença divina. Se a presença divina sai do astro, o astro então joga sobre o aspecto do nosso mundo coisas difíceis. Por exemplo, quais coisas difíceis nós podemos observar nesse momento, nesse tempo nosso, no tempo contemporâneo? Tivemos a Covid, a H1N1, problemas políticos, outros países implodiram guerras, outros países ainda estão em guerras, existe uma guerra silenciosa, uma guerra financeira, uma guerra política, nada disso tem a ver com cabala. Nós cabalistas, quando meditamos, nós meditamos para trazer sobre a terra o que? A presença divina dentro das letras, está vendo? A gente está tentando fazer isso aqui, ó, ensinar as pessoas como elas vão entender todo o processo da Torá. Veja, o processo que vocês estão entendendo aqui agora é um processo muito bonito, ó, botar a parte divina dentro das letras, ó, estudando a Torá. Mas mestre, 2 horas não tá bom? Sei, depende de você, né? 3 horas não tá bom? Depende de você. Ó, e botamos as letrinhas aqui dentro, tá vendo? E aí quando isso é feito, todo o sistema de Torá é organizado. E aí vocês podem falar, Moré, mas nós temos força para isso? Vamos ver a conversa de Abraão.
com o Eterno. Eterno, se tiver 50 justos aí dentro, o Senhor salva essa cidade? O Abraão, se tiver 50 justos, a cidade não irá perecer. Existirão pessoas espiritualizadas com força para contrapor o mal. E contrário não tinha. Mas se tiver 40, também, não tinha. E se tiver 30, não tinha também. Poderia, mas não tinha. E 20, também não. E 10, 10, tá bom, se tiver 10, não é porque se tiver 10 estudantes de Torá, ou grupos de 10 estudantes de Torá, é o que nossos sábios nos ensinaram. Vamos ver aqui se isso é verdade? E quando a gente então vai entender essa Torá, não é? A gente vai buscar ela mais profundamente, tudo isso é segredo. Muitas pessoas querem se ligar a rabinos, isso e aquilo, não entendem esse segredo que é ser uma árvore sefirótica. Veja, aqui quando nós vemos, ó, Rabi Shimon Bar Yochai, ele era Keter. Então toda vez que a gente fala de Rabi Shimon Bar Yochai, a gente está falando de Keter. Rabi Eleazar, Rohima, Rabi Abba, Binah, Rabi Yehudá, Hesed, Rabi Tzahak, não é? Gevurah, Rabi Yosef Bar Yaakov, Tiferet, Rabi Riziquia, Netza, Rabi Issá, ou Yossi, como muitas vezes é chamada, é Issá mesmo aqui, é Ode, Rabi Ria, Yesod, e Rabi Yossi Malhut. Uau! Então quer dizer que quando a gente está num grupo aqui, aquelas pessoas são uma árvore sefirótica? Sim, vocês fazem parte de uma sefirote. Qual eu sou, mulher? Depende do quanto você está em doação. Quanto mais alto a doação, maior você é. Quanto menor a doação, veja, esses homens eram, não dá nem pra gente, né, parar para falar, porque todo Zorra foi deixado por eles. E para tudo isso é preciso ter um ensinamento de Kabbalah. E para tudo isso é preciso uma compreensão. Veja, a gente está estudando aqui os versículos, não é? Dos 13 espiões, dos 12 espiões, perdão, e aí a gente já descobriu um monte de segredo. Baruch Hashem, que o Eterno possa nos emprestar vida, mudar todos esses astros e aí toda a espiritualidade de todas as árvores sefiróticas, para que no final a gente consiga ter o Olam Rabá. Se não tiver a compreensão, como vai ser isso? As pessoas vão acender vela, as pessoas vão fazer isso, vão ali pegar um patuá, um nomezinho, vão andar com uma mãozinha de Rafan, eu acho que é isso, esqueci o nome, vão fazer aquilo, vão botar vinho, passar vinho no bolso, vão botar sal grosso atrás da porta, vão fazer uma salada em cima da geladeira, botar cebola, o alho, porque isso expulsa isso expulsa aquilo. Não, o único remédio para a alma é a compreensão. Entender o que os nossos sábios falaram, estudar essa Torá dia e noite, assumir uma responsabilidade real com essa Torá e com Deus que passou essa Torá, para que você não venha a quebrar nenhum dos mandamentos internos que a Torá ordena que nós sigamos. E para isso nós precisamos de Hazak e Hazak, força, força, muita força. E para isso nós temos que nos sentenciar a não estar onde o paganismo está, nem nas suas rezas, nem nas suas festas, nem no seu meio, porque nós vivemos para servir o nosso Deus e a nossa casa vai ser uma casa que tem que ser separada para o eterno. Nós, cabalistas, sabemos dessas coisas e por isso que quando adentramos esses locais não nos sentimos bem. É como se fosse um castigo para a nossa alma estar nesses locais, que separamos a nossa vida, não para o nosso ego, não para o nosso bel prazer, mas para servir o nosso amor, aquele que me deu tudo, não com a esperança de receber tudo nesse mundo, mas eu guardo os meus méritos, porque tudo que eu desejo, meu Deus, é te servir. E que o Senhor se sinta feliz com meus estudos e com a minha reza quando eu falar contigo de todo o meu coração. E eu saiba, Senhor, que tudo está nas tuas mãos e que não existe outro Criador. Ninguém pode me fazer o bem ou o mal,
se não for pela sua permissão. Baruch Hashem.